Hey guys, André aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez do canal Fatos Desconhecidos com o último dia de Avicii. Para quem não sabe, Avicii era um cara que fazia umas músicas muito loucas e que morreu. Por isso que ele teve o último dia. Porque se ele não tivesse morrido, não seria o último dia. Então, esse é o que aconteceu no último dia dele. Sem dúvidas. Vamos ver. Avicii foi um dos maiores nomes da música eletrônica, principalmente. Suas músicas se espalharam pelo mundo e dificilmente alguém nunca ouviu ao menos um de seus sucessos. Era top, Mas era top. quem era Avicii? O que acontecia dentro de sua mente? Como ele lidava com a fama? E como foi que caminhou por sua vida até ir embora tão cedo? Lembra um pouco Michel Teló, não lembra? Tipo, rosto assim? O que vocês acham? Eu sou Benjamin e eu vou te Nessa contar um foto, pouco né, talvez. mais sobre a vida privada e sobre os últimos momentos de Avicii. Tim Bergling, conhecido pelo seu nome artístico, Avicii, nasceu no dia 8 de setembro de 1989, Créditos do Wikipédia. Se tá na Wikipédia, é verdade. na cidade de Estocolmo, na Suécia. Sua mãe era uma atriz chamada Anke Lidén e seu pai, Claes Bergling. Pelo fato de seu irmão ser DJ, aos 16 anos de idade, Avicii decidiu seguir a mesma carreira. Já em 2009, com apenas 20 anos, Avicii começou a fazer sucesso, ao se tornar um produtor de música e, ao mesmo tempo, por fazer grandes quantidades de remix. Entre os grandes hits de autoria ou colaboração do artista, podemos citar Levels, Wake Me Up, Sunshine, Hey Brother e I Could Be The One. Hey Brother fez bastante sucesso também, né? O álbum True de 2013 fez um grande sucesso, sendo seu primeiro. Foi top 10 em 10 países diferentes. O seu nome artístico veio por conta de uma conta na antiga rede social MySpace. O DJ queria criar uma conta com seu nome, Tim Bergling, porém, esse usuário já existia. Então ele decidiu adotar o nome artístico e, por acaso, chegou ao nome Avicii. A palavra Avicii vem da cultura budista como algo para referir-se ao nível mais baixo de uma espécie de inferno, onde o sofrimento é imenso. Mas apesar do sucesso, Trágico, né? Escolheu um nome bem... coisas afetavam bad. negativamente a vida do artista: a bebida, as drogas e a depressão. Por conta disso, ele acabou sendo hospitalizado em 2012. Avicii estava com problemas no pâncreas, causado pelo excesso de álcool. Passou por uma cirurgia e ficou 11 dias internado em Nova York. Em março de 2014, novamente, outra incidência do tipo se tornou pública nos meios de comunicação. Avicii teria tido uma recaída e voltou a ser internado. Nesse caso, ele até mesmo passou por uma cirurgia por conta de problemas no apêndice. Isso acabou atrapalhando alguns shows e compromissos de sua agenda. Mesmo assim, no final do mesmo mês, foi anunciado que ele faria parte da criação da música tema da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. A música se chamaria Dar um Jeito. Ele seguiu assim entre quedas e conquistas, lidando com as 3 graves questões, mas também com o auge de sua carreira, que crescia cada vez mais vertiginosamente. Em 2015, ele lançou o álbum Stories. Apesar de uma boa recepção, o disco não fez o mesmo sucesso que o anterior, Mas True. é um De bom acordo disco. com alguns amigos, isso teria deixado o artista chateado e muito angustiado. Um de seus melhores parceiros, Laidback Luke, chegou a declarar que, na época desse fato, o artista teria sofrido muito. Segundo Laidback, Avicii era só um corpo, vazio por dentro, e que aquilo o deixou chocado. Ele contou que não acreditava que seu amigo estava tão mal por conta da frustração com o álbum. Nas palavras de seu amigo, era como se Avicii tivesse envelhecido 5 anos em algumas semanas. Ele ainda declarou que sentia que Avicii estava dividido entre ter uma vida modesta, discreta e humilde, pois sempre foi um cara muito simples, com a vida glamourosa e quase que teatral de uma pessoa famosa. Mesmo assim,
Avicii passou praticamente 2 anos seguidos fazendo shows pelo mundo. Tudo aquilo estava cansando muito o DJ. Em agosto de 2016, ele anunciou que iria dar uma pausa em sua carreira e depois falou que pretendia abandonar de vez os palcos. O seu último show foi em Ibiza, na Espanha. Como dito anteriormente, Avicii lidava com alguns problemas de saúde e, neste momento, o maior deles era o mental. O DJ estava esgotado e a melhor maneira que encontrou para se sentir aliviado foi divulgando o que estava acontecendo em um post no Facebook. Nessa altura, ele estava viciado em medicamentos derivados daqueles que havia usado para poder se recuperar da cirurgia de 2014. O seu post se dirigia aos fãs e foi bem sincero e aberto, falando justamente sobre suas principais aflições. Avicii foi muito transparente em relação ao que estava se passando. Em uma entrevista, Avicii disse que estava esgotado dos palcos e que sempre foi uma pessoa muito tímida e introvertida. Explicou que todo o novo universo, trago pela fama, o faziam se sentir mais ansioso e em constante pressão. Ele chegou a dizer que acreditava que tinha até mesmo acumulado energia negativa ao fazer uma coisa que ele estava sem vontade. No final do ano, foi anunciado que o DJ iria voltar, mas que somente atuaria como produtor e compositor. Na metade de 2017, ele começou a demonstrar teasers dos seus próximos trabalhos. Finalmente, em 10 de agosto, ele lançou um EP chamado Avicii 01. Nesse mesmo ano, um documentário denominado Avicii True Stories foi lançado. Esta é, talvez, além dos relatos de parentes e amigos, a descrição mais fidedigna da vida particular do DJ. Até porque Avicii sempre evitava se expor. Nesse documentário, o diretor Livan Tsikurishvili acompanhou o artista por incríveis 4 anos. Na produção, é mostrado os bastidores da vida de Avicii. O documentário enfatiza o quanto o DJ trabalhava e vivia cansado pela extensa carga horária que envolvia longas viagens, shows, reuniões, entrevistas e outros afazeres relacionados à carreira. O documentário mostra, por exemplo, a internação em 2014, a pausa em 2016 e como Avicii lidava com os seus fãs e a fama. Para quem gosta do DJ, é um filme obrigatório para se ver, pois é uma forma de sentir e conhecer mais de como era a vida dele. Outro ponto muito determinante a respeito da vida pessoal de Avicii era o seu apreço por causas sociais. Era muito comum que ele fizesse doações milionárias para instituições de caridade e para pessoas que estavam em necessidade. A maioria das pessoas que... Vou falar agora, eu ia falar depois que acabasse, mas... bastante das pessoas que têm bastante dinheiro, elas têm, né, essa vontade de ajudar as outras pessoas, etc. Falou lá que ele era viciado em drogas, em álcool e tinha depressão, né? Me fez pensar que nem porque o cara é famoso, é porque tem dinheiro, pode ter o que ele quer, que ele vai estar bem com ele mesmo. Às vezes a gente não sabe o que está passando, né, pela vida das pessoas. Veja, por exemplo, o Whindersson, né? Ele também teve depressão há um tempo atrás, e o cara é rico, famoso, e isso não quer dizer nada. Então, eu acho que é isso, vamos terminar de ver o vídeo. Uma vez ele afirmou que era uma pessoa muito sortuda por ter o que tinha e que sentia que tinha que dar algo em retorno. Para você ter ideia, o DJ doou $1 milhão a uma organização chamada Feeding America, que ajuda pessoas com fome e participou de campanhas contra tráfico de pessoas e contra todas as formas de violência. Feeding America. Para isso, ele gravou vídeos, indo em eventos e, claro, ajudando financeiramente. O próprio Avicii chegou a declarar que não precisava de tanto dinheiro e que aquilo não era tão necessário para ser feliz. A partir daqui, é importante reforçar que algumas informações não estarão tão completas, já que Avicii era conhecido por separar sua vida particular da pública. Pouco se sabe sobre o que realmente aconteceu nos últimos dias de vida do artista.
Muito vem de relatos dos amigos e parentes. No dia 8 de abril de 2018, Avicii chegou a Oman. O artista tinha alguns amigos que faziam parte da família real e foi até o país para visitá-los. No dia seguinte, o DJ fez uma conferência com pessoas designadas a tomarem conta da sua carreira. De olho em um novo projeto, Avicii passou o dia conversando sobre a possibilidade de cantores e artistas participarem do seu novo projeto. Esse projeto seria lançado somente em 2019, um plano que viria a acontecer após a sua morte. No caso, eu estou falando do álbum Teen. Em boa parte de seu tempo final, Avicii esteve em um resort chamado Muscat. Lá, ele tinha uma grande privacidade, já que seu quarto era isolado, seguro e, nas imediações, só entravam as pessoas que ele autorizava. Dentro do seu quarto, fazia reuniões, tentava buscar inspiração para compor e, de vez em quando, saía para ver os amigos. De acordo com uma reportagem divulgada pelo jornal The Mirror. Legal os relógios atrás, né? Eu sei que tá o vídeo inteiro ali, mas agora que eu comecei a perceber que eles têm horas diferentes, né? E 10h30 ali, 10h10, 10h10. Aquele ali tá igual, o azul e o outro ali, só muda os segundos, né? A última ligação de Avicii foi feita a um familiar, um dia antes de morrer. No caso, o familiar foi o irmão, David Berglin. O assunto nunca foi descoberto. David jamais se pronunciou a respeito. Na reportagem, os pais de Avicii dizem que o irmão ficou muito preocupado com o tom e o encaminhamento que a conversa via telefone estava tomando. Todos já sabiam que o artista estava passando por maus momentos. Isso fez com que, no mesmo dia, David fosse até o aeroporto e comprasse uma passagem para Oman, no intuito de tentar salvar o DJ. Ninguém sabe realmente o que levou Avicii a tirar a sua própria vida, no dia 20 de abril de 2018. Depressão, né? Provavelmente. Em uma entrevista, o pai dele, Klaas, afirma que acredita que nada foi premeditado e que alguma coisa teria deixado o DJ muito deprimido e triste. Ele contou que conversava várias vezes com o filho sobre o significado da vida e sobre como existem coisas que, de certa forma, saem do nosso controle. Se lembra que eu contei que o irmão dele tinha viajado para Oman? Infelizmente, ele chegou algumas horas após a morte de Avicii e nada pôde fazer para salvá-lo. A polícia chegou até a investigar se não tinha sido possível que o DJ pudesse ter sido assassinado. Mas depois, a autópsia confirmou que Avicii era a vítima e também o algoz por trás do fato. Fora mesmo ele quem havia tirado a sua própria vida. Todavia, somente no dia 1º de maio, o site TMZ confirmou que Avicii tinha se matado. Foi aí que o grande público passou a realmente saber o que de fato aconteceu. Foi quando, inclusive, começaram a ligar os pontos das diversas pistas. Eu lembro quando saiu a notícia, quando eu descobri, que eu também fiquei em choque, né? Porque, pô, o cara famosão, tipo, tava fazendo sucesso, aparentava estar bem, e do nada... Que teriam sido dadas ao longo de sua vida, indicando que seu sofrimento estava se tornando insustentável. Até então, a família... Deu erro. Por quê? Enfim, mas faltava pouquinho pra acabar aqui. Já deu pra gente saber mais ou menos o que aconteceu nos últimos momentos de vida dele. As músicas continuam sendo boas, né? Estão aí, vão ficar eternamente registradas aí pelo YouTube. Eu gosto, eu sempre ouço. E é isso, guys. Muito obrigado para todos que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo.